Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, louvado seja o nosso Deus. Hoje, sexta-feira, o último dia da semana com a Hora Nazarena, e nós podemos glorificar a Deus, podemos bendizer ao Senhor por todas as coisas que Ele nos fez essa semana, né? Uma semana na qual o Senhor tem mostrado a sua graça, o seu maravilhoso amor para conosco, e nós temos desfrutado, né, dessa magnitude, grandeza e boa vontade de Deus para as nossas vidas. O Senhor tem sido bom para conosco e isso tem nos mostrado as boas mãos do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro 2, 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Amém? Pedro ele chama Noé de pregoeiro da justiça, o pregador da justiça. A gente tem algumas referências de Noé quando nós vemos a sua história em Gênesis, depois quando ele é apontado, né, como um dos heróis da fé no livro de Hebreus. Mas às vezes nós olhamos e isso parece ser algo assim muito pequeno, parece ser muito fácil. Nós pensamos assim, Noé ouviu um chamado de Deus e resolveu crer naquilo que ele fez. Mas não é isso que o texto quer nos dizer. Eu queria que você pudesse imaginar num mundo onde tudo que está à sua volta é iniquidade, é luxúria, é prazeres desenfreados, é perdição. Assim era a sociedade na época que Noé viveu. Uma sociedade a qual todos olhavam para ela e já não via mais esperança alguma, até que Deus então decide destruir toda a humanidade. Mas o texto mostra que por amor à justiça, Deus preserva Noé. E é por isso que ele é chamado pregoeiro, o pregador da justiça. Por quê? Porque nele se aponta a justiça de Deus. No meio de todas aquelas pessoas, apenas um não deixou se contaminar. Apenas um quis ser inteiramente diferente. Apenas um chamou a atenção de Deus. Apenas um, de fato, mesmo vivenciando todas aquelas coisas, pensou que poderia ser diferente. Às vezes nós, nos dias de hoje, estamos cercados, né, de tantas igrejas, de tantas pessoas, de tantas coisas boas que nos servem de exemplo, e ainda assim parecemos achar pouco diante de tudo aquilo a qual nós pudéssemos imaginar. E eu quero, de fato, colocar um desafio para mim, para você, nos nossos corações, no que se diz respeito a todas essas coisas. Isso por quê? Porque nós também somos chamados nos dias de hoje para sermos esses pregadores da justiça. Porque ao olharmos à nossa volta, a violência tem se multiplicado. A injustiça é algo mais claro que nós possamos observar a cada dia. E dentro da própria casa do Senhor, às vezes nós já encontramos dificuldade de pensarmos em um bom testemunho, porque, né, os falsos mestres avançam cada vez mais diante de nós, trazendo inúmeros feitos a quais não tem nada a ver com a verdadeira religião. E aí o Senhor nos convida a olhar para o seu servo Noé, o pregoeiro da justiça, aquele que se opôs à sociedade, mas não se opôs a Deus, aquele que se opôs ao modo comum das pessoas viverem, mas encontrou um modo justo de viver perante Deus, aquele que buscou a justiça de Deus mesmo olhando tudo à sua volta e aquilo parecia ser impossível. Verdadeiramente para os homens era impossível, mas não para Deus. Assim também somos nós. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem me chamado, o Senhor tem chamado a sua igreja para os dias de hoje sermos nós, esses pregoeiros da justiça.
Eu gosto muito de como o apóstolo Paulo escreve a igreja aos romanos, porque a igreja de Roma, né, durante um tempo, ela praticamente se torna a igreja da moda. A maioria das pessoas estão pseudamente se convertendo, mas não vivendo aquilo que eles de fato deveriam viver. Começa a haver uma inversão de fatores, porque eles começam a trazer as coisas do paganismo romano para dentro da igreja. E o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira: e não vos conformeis com esse século. Pelo contrário, transformai. Então esse é o dever da igreja nos dias de hoje, de nós, os pregoeiros da justiça. Transforme, através da renovação da sua mente, pela ação do Espírito Santo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Então, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, a sua família, aquele que está à sua volta. Como vocês sabem, nós não temos a Hora Nazarena no sábado, nem no domingo, mas na próxima segunda-feira. Então, um bom final de semana. Relembramos que a Hora Nazarena é uma devocional da Igreja Nazarena no Tauá e tem esse poder de trazer para você uma meditação na Palavra do Senhor para edificar a sua vida. Fique na paz, Deus te abençoe, um bom final de semana, até na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, se Deus assim permitir. Deus te abençoe, meu querido. Fique com Deus.